São Paulo. Paulo do Vale. 6h28, Paulo do Vale já está ao vivo aqui nos Donos da Bola nessa terça-feira para falar sobre um assunto bastante polêmico. A gente abordou ontem, né, de maneira en passant. Quero ampliar esse debate contigo, com a opinião da Gabriela Guimarães, também do Gustavo Soler, Paulo do Vale, porque essa votação do novo Estatuto do São Paulo, podendo haver uma reeleição, ela segue movimentando bastante os bastidores, né, PDV? Como vai? Boa noite. PDV? Tivemos um probleminha técnico com o Paulo do Vale. Caiu. O setorista do São Paulo caiu. O time em campo passou sufoco na temporada e tivemos um probleminha técnico aqui com o Paulo do Vale. A gente ontem já falou sobre essa questão política, o quanto é prejudicial, né? Por exemplo, no Palmeiras você ter uma eleição onde não há oposição, isso é péssimo, né? Para qualquer instituição. E você também ter uma movimentação dessa que aparentemente pode beneficiar quem tá no poder também não é nada interessante no momento em que a Gabriela Guimarães faz um sinal aqui. Paulo do Vale já está ok no momento em que o quinto sinal da Rádio Bandeirantes está marcando 6h30, PDV. Boa tarde. Fala, Vini, um abraço pra você, pro Soler, pra Gabi, chegando com as informações do São Paulo, né, que tá tentando se movimentar no mercado, e pra surpresa de 0 pessoas, o São Paulo está focado muito nos jogadores do Fortaleza, né, não poderia ser diferente, porque o Rogério Ceni fez muito sucesso por lá, conhece os jogadores, né, inclusive aí o perfil de alguns atletas que podem agradar mais o técnico Rogério Ceni, e chama atenção, apesar disso, a dificuldade que o São Paulo tem tido, né, tendo aí algumas negativas. O próprio Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, hoje conversando no Band Esportes, falou, o São Paulo chegou a fazer uma consulta pelo Romarinho, mas algo informal, e pelo que eu andei apurando, o Romarinho tem contrato até metade do ano que vem, então dependendo até, dá para assinar um pré-contrato com o Tricolor, mas para chegar daqui a 6 meses. Eu acho que o caso do Romarinho não é tão complicado assim, por exemplo, quanto o caso do Ronald, que foi o outro jogador consultado pelo São Paulo, né? O Meia, que também teve destaque no Fortaleza, o Rogério gosta bastante, e o Ronald tem contrato até o final de 2024 com o Fortaleza, e a equipe gostaria aí de um pagamento de pelo menos na casa de 1,5 aí, 1,5 milhão, 2 milhões de euros para liberar o jogador. Então, não é uma situação tão simples assim para o São Paulo, que não tem toda essa bala, segue monitorando o mercado, né? Já teve aí algumas negativas, como por exemplo do Sorriso, como a gente trouxe ontem, mas o Tricolor vai tentando de alguma forma aí cercar esse mercado para ver o que pode chegar para ajudar o Rogério Ceni, viu? E falta mesmo encontrar essas peças, né, PDV? Você citou alguns cenários aí, o próprio presidente do Fortaleza não tá à vontade, essa negociação não vai muito pra frente, e isso vai na contramão daquilo que o Muricy já trouxe, né, em outras entrevistas, que o Casares estava fazendo esforços. Eu não duvido que esteja fazendo esforços, né, pra conseguir boas contratações. Fato é que elas estão emperradas e que o nível, né, de jogador, a prateleira de jogador que o São Paulo vai atrás não é a mais alta. PDV, a gente teve também uma atualização com relação a rescisão de contrato do Crespo, que decidiu aceitar um parcelamento maior, né, e uma diminuição da multa também. Como é que ficou essa situação para o São Paulo, que vai ter que pagar por algum tempo ainda o treinador argentino? É verdade, né, e chama atenção o Crespo, um perfil, né, que ele sempre demonstrou ter no São Paulo, né, um cara cavalheiro, um gentleman, né, como a gente costuma dizer, e de fato, né, o São Paulo vinha negociando com ele aí algumas diminuições aí de parcelas e tudo mais, e conseguiu, né, aquele valor lá que no começo girava em torno de 4 milhões, né, algo, e até se o São Paulo tivesse, por exemplo, mandado o Crespo embora em 2022, pagaria menos, seria uma multa, acho que, se eu não estou enganado, na casa de $500 mil, essa multa que o São Paulo, num primeiro momento, deveria pagar, né, gira em torno de 750 mil, mas o Crespo, de fato, deu uma facilitada na vida do Tricolor, deve estar atrás justamente dessa rescisão, né? Porque essa rescisão ela não saiu, e isso é uma necessidade até para caso o Crespo venha aceitar alguma outra proposta. Ele não assumiu o São Paulo, né? Não assumiu nenhum clube depois que deixou o São Paulo, então é uma forma até dele facilitar um pouco a vida para negociações futuras, e também, né, uma bondade, podemos dizer assim, uma caridade com relação a algo que, por exemplo, o Daniel Alves não teve, né? O Soler tava comentando aqui que gentleman, o Crespo, né, só. Pô,
Colocou agora só 3 milhões no bolso. Diminuiu de $700 para 600. Mas Tá assim, bom, né? ainda que eu entendo a sua ironia, Queria estar diminuindo assim. Eu também. Queria É tá direito do cara. queria estar com essa capacidade de poder diminuir alguma coisa. eu também. E eu entendo, né, o que você tá querendo dizer. Diminuir some, né? Exatamente. Eu entendo o que você tá querendo dizer, Soler, e acho válido e me tirou boas risadas aqui, mas ainda assim é louvável da parte do Óbvio. cara, porque se ele assinou e ele não obrigou... Ele tá entendendo o momento do São Paulo e sabe que talvez ele não vai receber. E ele não obrigou ninguém a assinar com ele por Exato. esse valor e fazer uma rescisão com esse valor. Se tá assinado, ele tem por direito, e se ele tá diminuindo, que bom, que pelo menos ele tá pensando na instituição e não só nele. PDV, pra fechar contigo, Galeano, tá de saída, vai embora, segue no tricolor? Não, já esse aí, até agora é uma confirmação que deve vir, mas desde ali, meados de novembro, isso já era um fato, né? É que como o Galeano passou por uma cirurgia no tornozelo, na reta final da temporada, o São Paulo não pôde de alguma forma antecipar, né, esse encerramento do vínculo, como fez com o Shailon, como fez com o Rojas também, né? Mas a partir do momento em que deu tudo certo com a cirurgia e também deu tudo certo com relação ao fim do contrato, aí é uma questão do atleta livre no mercado, né? É o primeiro, o terceiro, né? Porque eu falei do Shailon, falei do Rojas, a gente deve ter Só aí nos craque, próximos dias, então, as saídas do Benítez, que não tem mais contrato com o São Paulo. Você tá De alguma chateado forma, por o São isso? Paulo tenta negociar. Eu não. Não? Se ele, Você não se era ele for fã pra do ponte, Lobo? eu tô feliz. Mas Então, aí- se ele aparecer na ponte, eu tô feliz. Daí é outro patamar. Mas eu não tenho um lobo tatuado no braço, né? Quem tem é você. Então, o fã aqui do Benítez... Esse daqui é o declarado lobo da senhor guerra, Gustavo se é que você Soler. me entende. Tá certo. Então, é o seguinte, o Benítez, o Vitor Bueno, o próprio Éder também, o Pablo, né? Só que são jogadores, exceto o Benítez, que o São Paulo tem que, de alguma forma, tentar negociar, né? Oferecer como moeda de troca, facilitar a saída caso algum clube apareça aí interessado, né? Mas são atletas também que terminam a temporada em baixa, né? O que fica mais difícil aí pro São Paulo negociar, ou pelo menos tentar usá-los aí como uma troca, né? Paulo do Vale, rapidinho, Luiz Fabiano, fabuloso, de volta na macaca, PDV? Você viu que coisa? Vai ser coordenador de futebol, hein? Primeiro trabalho do Luiz Fabiano depois que ele aposenta, né? Ele que já até nos últimos tempos aí acabou passando aqui pelo São Paulo e tal, com algumas ações que o próprio presidente Casares acabou encabeçando, mas vai ter a primeira oportunidade de trabalhar no mercado, ser uma ponte aí entre jogadores e diretoria na macaca, o Luiz Fabiano, que em 2017, se eu não estou enganado, não quis jogar na ponte, né? Preferiu jogar no Vasco. E deu no que deu. Aí depois fez todo um esforço para tentar encerrar a carreira na ponte, já não tinha mais joelho para isso, mas no caso de dirigente de futebol, quem sabe aí podendo ajudar aí nos bastidores da macaca nas contratações. Luiz faz brincando. É. Jogou muito. Esse jogou demais. Eu fiz questão de aproveitar aqui que o nome da ponte havia sido citado, né? E que o Luiz Fabiano tem uma relação histórica e enorme com o São Paulo, para aproveitar e perguntar para o Paulo do Vale esse novo momento do Fabuloso tendo uma gestão no profissional da macaca. Abraço, PDV! Valeu, tamo junto, um abraço.